Vamos ler a palavra de Deus. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 15 a 17. É um texto conhecido, eu creio que os irmãos já leram este texto, e nós queremos meditar neste texto, fazer aqui a exposição desses 3 versos, para a orientação que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 15 a 17. Amém? Todos acharam? Diz assim, na minha versão, século 21, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Amém. Eu recitei aí a referência errada, não, né? Recitei errado? Não? Não, que minha esposa fez uma pergunta ali, eu pensei que eu tivesse... Que ela é meu termômetro, né? Quando ela pergunta alguma coisa a alguém ali ao lado, ou eu falei alguma besteira aqui, ou, né? Mas então, foi só ela que não achou. Amém, irmãos? Não ame o mundo. É o tema da mensagem desta manhã, e eu creio que os irmãos precisam caminhar dentro deste entendimento. Nós sabemos que o apóstolo João, ele escreveu o evangelho literalmente para incrédulos, a fim de despertar-lhes a fé e revelar a divindade de Cristo. Nós entendemos a leitura do evangelho nos direcionando para este entendimento. A epístola, as 3 epístolas, 3 cartas, é para os cristãos, é para provar a fé, é para julgar a sua fé e saber exatamente aonde está o seu coração. As epístolas vão falar exclusivamente desta realidade, para nós julgarmos exatamente a nossa condição como igreja de Cristo Jesus, servos de Cristo Jesus. Hoje, homens e mulheres justificados pela obra de Cristo Jesus, homens e mulheres nascidos de novo. É interessante compreendermos que nós estamos nesta caminhada. Esta caminhada se chama santificação. E esta santificação é algo de suma importância na nossa vida. Essas epístolas foram escritas em Éfesos, nos anos, mais ou menos ali, alguns teólogos vão datar em 60 a 90 a 95 depois de Cristo. Ela foi escrita para combater as heresias gnósticas que estavam inseridas ali no contexto da igreja. Ou seja, é uma carta escrita às igrejas de todo o tempo, porque tudo aquilo que nós lemos nas epístolas, nós precisamos avivar para o dia de hoje, trazer para os dias atuais, porque é necessário compreendermos que o tempo passa, mas as heresias, elas estão inseridas, incutidas no coração, muitas vezes, das pessoas que adentram ao santuário ou estão inseridas no nosso segmento social e muitas vezes estão contaminando o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo João, queridos irmãos, ele faz advertências do nosso relacionamento com o mundo. Exatamente, as epístolas vão nos levar a este entendimento, deste relacionamento que nós temos que ter com o mundo, como igreja de Cristo, com as pessoas que estão à nossa volta. Ouçam aqui, irmãos, se uma marca do verdadeiro cristão é conhecer a Deus, aqui João diz que a outra marca é não amar o mundo. Se nós temos uma marca como igreja, que é conhecer a Deus, uma segunda marca aqui
é não amar o mundo. E nós precisamos ter isto vivo no coração. O Arne Wisby, ele vai ilustrar esta verdade de forma bem simples. Ele vai dizer o seguinte, que um grupo de crianças da primeira série foi conhecer um grande hospital. Depois de falar sobre os cuidados e a higiene no hospital e percorrer os corredores, ao final do tour pelo hospital, a enfermeira perguntou se alguém tinha alguma pergunta. Uma criança levantou a mão e perguntou: por que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? A enfermeira sorriu e respondeu: as pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as mãos por duas razões. Primeira, porque elas amam a saúde. E segunda, porque elas odeiam os micróbios, as bactérias. Muitas vezes, queridos irmãos, o amor e o ódio caminham lado a lado. É o que a palavra de Deus diz para nós no Salmo 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então, nesta luta que nós temos contra a carne, nós precisamos compreender que esta batalha, ela vai acontecer até nós chegarmos ao nosso estado de termos um corpo glorificado. Esta luta contra o mal, esta luta contra o mundo, esta luta contra o pecado, esta luta contra o diabo. E nós precisamos estar atento, muito atento com respeito a esta realidade. O que define, queridos irmãos, um ser humano é aquilo que ele ama e suas paixões. O que nos define exatamente é esta realidade. O que nós amamos e as nossas paixões. E aí você vai começar a fazer um exame introspectivo. O que eu amo de fato? O que são as minhas paixões? Ninguém consegue viver sem amar algo ou alguém. Por mais que você vejam pessoas andando de um lado para o outro, todos nós temos um sentimento de amor por algo ou por alguém. Aqui eu quero dizer que não é proibido amar. O perigo está em amar algo mais do que alguém ou mais do que a Deus. O perigo está exatamente nesta realidade. Você não está proibido de amar os seus filhos, amar a sua família, amar os seus bens, amar os seus sonhos, mas o perigo está em amar essas coisas mais do que a Deus. David Powlison, um conselheiro bíblico, que você quer assim denominá-lo, ele vai dizer para nós, ele faleceu há aproximadamente 2 ou 3 anos, e ele vai dizer para nós o seguinte, que o mal dos nossos desejos não consiste naquilo que queremos, mas no fato de querermos demais. Essa é a definição que ele nos traz. O mal nos nossos desejos não consiste naquilo que queremos, mas no fato de querermos demais. Eu creio que conseguimos fazer essa distinção. Ou seja, querer algo e querer algo demais. E eu sempre ilustro algo que está em evidência, o celular. Enfim, ter um celular, queridos irmãos, é algo sensato. Mas nós temos discurso no meio da sociedade de pessoas que dizem o seguinte, mas eu preciso disso, senão eu morro. Nós já ouvimos pessoas que vivem assim. E nós vemos pessoas que estão literalmente doentes sem o celular. Literalmente, elas enfermam pela falta do celular. Você pode ter bem-estar, você pode ter riqueza, você pode ter objetos, você pode ter o objeto do momento, você pode ter a roupa da moda, nada disso é proibido. Obter essas coisas não tem nenhuma proibição. O perigo é quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Prestem atenção aqui, queridos irmãos. O evangelho pelo qual nós fomos salvos, que Paulo vai escrever para nós quando ele escreve a carta aos Efésios no capítulo 1, versículo 13. O evangelho pelo qual nós cremos, e uma vez que cremos, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Esse evangelho, ele redireciona as nossas paixões para o Senhor.
Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos alimentamos da verdade, este evangelho vai nos direcionar diretamente para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ele vai nos levar para amar o único que é digno de toda a nossa honra, glória e amor. O evangelho, ele tem este poder. Se você ainda não fez essa experiência de tirar a palavra de Deus e se alimentar da verdade do evangelho para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, se você ainda não fez, faça, que você vai ter a compreensão exata do que o evangelho é capaz de fazer em nossas vidas. O cristão que ama a Deus, ele tem amor pela palavra. Ele começa a amar a palavra de Deus. Ele tem desejo pela presença de Deus. Por vezes, queridos irmãos, nós andamos neste tempo achando que nós podemos nos esconder de Deus. Mas quando nós olhamos para o Salmo 139, quando Davi vai dizer que nós não temos como fugir da presença de Deus, nós conseguimos compreender que isso começa a ser desejado, que isto começa a ser almejado. A presença de Deus, eu estou diante de Deus todos os dias, corandeu, eu estou diante da face do Senhor, diante da presença de Deus. Então, quando nós começamos a amar a Deus, nós começamos a ter vontade pela santidade, começamos a ter desejo de nos tornarmos cada dia santo, como o Senhor quer nos qualificar cada dia, como santos, pessoas que foram separadas para a santificação. Amados irmãos, conheça e pense a respeito de Deus, mas acima de tudo, ame a Deus. É o que diz a palavra de Deus para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus, ele nos diz essa verdade lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37. O apóstolo João nos deixou grandes lições no texto que nós acabamos de ler. João, ele quer nos redirecionar para vivermos o amor verdadeiro com o Senhor. É exatamente esta realidade. É este relacionamento, a intimidade que nós tínhamos, ou que o homem tinha lá no Éden, que o Senhor quer configurar novamente em nossos corações através da sua verdade, através da sua palavra. No verso, queridos irmãos, no versículo de número 15, nós temos uma ordem. No versículo de número 16, nós temos um fundamento para esta ordem. No versículo de número 17, nós temos uma promessa. E aí, queridos, lendo o verso de número 15, o texto diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, existe aqui para nós uma ordem em forma de alerta. E aí nós temos vários alertas. Eu creio que você, quando entra lá na internet, você tem um alerta meteorológico, que vai dizer para você o seguinte: vai ficar frio, vai chover, vai ventar. Nós temos alerta de segurança, nós temos nos grandes centros alerta do trânsito, né? Nós temos alerta das enfermidades. No Rio de Janeiro tem um aplicativo que é um alerta de tiroteio. Você sabe onde tem tiroteio. Em tal lugar você não passa porque essa hora está acontecendo um tiroteio. Então, ou seja, existe aqui uma ordem em forma de alerta. Ouçam o alerta: não amem o mundo e nem o que nele há. É uma ordem, é um alerta, é um chamamento. A verdade do Evangelho está nos levando a entender isso. Como assim, pastor? Em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo. Como nós não podemos amar o mundo? Parece ser incoerência. Não ame o mundo. Mas João 3,16 vem dizendo que Deus amou o mundo. E aí nós precisamos parar e entender que mundo é esse que ele está falando. Há 3 significados diferentes para a palavra mundo do Novo Testamento: o mundo físico,
Deus fez o mundo e tudo que nele existe, lá em Atos 17, versículo 24. O mundo humano, a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. E nós temos o terceiro mundo, o mundo sistema inimigo de Deus. É exatamente o texto que nós acabamos de ler. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mundo aqui, queridos irmãos, é criação em rebeldia contra o Criador. Quando nós falamos de mundo, isto se torna aí um jargão do evangelicalismo, né? Fulano é do mundo, fulano é mundano. É nesse sentido que nós, como igreja, nos referimos a mundo, quando nós queremos falar exatamente do sistema de prioridade que não leva em consideração Deus como Senhor. Exatamente esta realidade. É o sistema de pecado deste mundo. E aí nós precisamos parar e compreender que a palavra mundo e mundanismo são palavras sinônimas. E é viver sem levar Deus em consideração. Mundo e mundanismo são palavras sinônimas. David Well, um outro escritor, ele diz o seguinte, que mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Você já se sentiu assim? Procurando a santificação, orando, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, as pessoas de dentro da sua casa, eles começam a olhar você com um olhar diferente. Parece que você é um estranho no ninho, um extraterrestre. Você é alguém diferente daquele ambiente, porque você está buscando santidade. E é isto que David Well está dizendo, que mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Esse ser aí que entra é um camarada estranho, ele tem uma Bíblia, ele ora, ele ajoelha quando chega ali na porta da igreja, ele ora, ele ajoelha quando ele chega na minha casa, enfim, ele tem todo uma desenvoltura de santidade, de busca de Deus, de orar, de procurar a Deus, ele se torna algo e alguém estranho deste mundo. Mundanismo aqui, queridos irmãos, não é só questão externa no texto em que nós acabamos de ler. Mundanismo aqui não é somente música, roupas, linguajar, lugares, companhia. Ele nos está literalmente falando desta realidade do mundanismo que nós muitas vezes queremos estar com os nossos olhos atentos para ele. Quando nós vemos às vezes um jovem ouvindo uma música diferente, e aí você fala, fulano está meio mundano. Né? Quando nós vemos alguém falando um linguajar diferente, né? Uma gíria, fulano está meio que mundanizado, uma roupa diferente. E fulano estava em tal lugar, sim, ele já está se misturando com o mundo. Ou na companhia de alguém. Então nós temos este entendimento de mundanismo, mas mundanismo aqui são questões internas e essenciais do ser humano. Quando João está falando aqui, ele está falando de pensamentos, ele está falando de inclinações, ele está falando de prioridade que tira Deus da centralidade. Mundanismo aqui no texto está falando exatamente disto, mundo, não ameis o mundo. Ele está falando exatamente desta realidade. Algo que eu não consigo olhar para o Pedro e saber exatamente. Pedro está um jovem distinto, bem vestido, né? Aparentemente um cristão reformado. Mas como está o pensamento de Pedro? Como está o seu coração? Eu não conheço. Só quem conhece é o Senhor. Só quem conhece em parte é o Pedro. E é desta realidade que João está falando. É nesses termos, queridos irmãos, que a epístola vai nos confrontar. Ela vai falar exatamente do nosso coração, da nossa intimidade com Deus, da nossa aproximação com o Senhor. João, queridos irmãos, está dizendo, não ame o mundo. Ele não diz, fuja do mundo. Ele não está dizendo, não ame as pessoas do mundo. Ele diz em outras palavras, guardem o seu coração do mundo. Guarde o seu coração do mundo.
Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que o coração é a fonte de toda a vida. E aqui eu quero dizer para os irmãos que é no coração que nós ganhamos ou perdemos a nossa luta contra o mundo. É no coração. Por vezes nós achamos que é em outro segmento, mas é no coração. O coração, quando nós falamos no coração, é na mente, é no intelecto. Coisas boas, queridos irmãos, podem se tornar mundanas, se nós as considerarmos mais do que a Deus. Então, por exemplo, quando nós perdemos a nossa batalha para o mundo, quando a família se torna prioridade, ou seja, Deus ficou em segundo lugar, e aí você prioriza a família se torna mundana. Por vezes, quando você deixa de buscar a Deus em oração, na leitura bíblica, trazer Deus para o culto doméstico, trazer Deus para a vida devocional, trazer Deus para ser celebrado juntamente com a família no templo, quando eu deixo isso tudo de lado e começo a me voltar para a minha família, exclusivamente para a minha família, sem pensar em Deus, sem entender exatamente o que Deus quer com a minha família se tornou algo mundanizado. A minha família se tornou algo do mundo. Consequentemente, os filhos, o trabalho, o corpo. Nós somos templos do Espírito Santo, né? Nós sabemos disso. Nós temos que manter o nosso corpo numa forma saudável. Mas nós temos visto nos dias atuais a adoração do corpo. As pessoas estão indo para a academia. Hoje você tem mais farmácia e academia do que qualquer outro tipo de mercado na sociedade. Isso literalmente é a adoração do corpo. As pessoas estão indo para adorar o corpo. Na academia tem lá espelho para tudo quanto é lado. Você acaba de malhar, puxar o ferro, você vai lá e começa a idolatrar o seu corpo. É para nós percebermos como é sutil o amor ao mundo. Como que o amor ao mundo vai tirando o amor de Deus. E aí nós, por vezes, achamos o seguinte, mas isso é muito radical. Não, é sutil. São doses homeopáticas que vão nos levando para longe de Deus. O verso 15, na parte B, diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Daí nós chegamos à conclusão, queridos irmãos, que não podemos amar duas coisas simultaneamente, com o mesmo amor, com a mesma paixão, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação. Você não consegue. Não conseguimos, como diz o ditado popular, não conseguimos assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Né? Você não consegue, é um dito popular. Eu nunca fiz esse teste, mas eu acho que não tem como, né? Assoviar e chupar cana, não tem como. Então, não podemos ter dois proveitos no mesmo dia. É necessário compreendermos que existe uma prioridade. Saúde e glutonaria não combinam. É para nós ilustrarmos exatamente o que é assoviar e chupar cana, o que é ter dois senhores. Saúde e glutonaria não combinam. Se o irmão é glutão, não tem saúde. Ou seja, estudo e preguiça não combina. Estudo e dormir demais, né, Pedrão? Pedrão, às vezes, 5h30 da manhã está acordado. Aí eu falo, Senhor, leva ele em paz que eu estou cheio de sono. E vou acordar lá às 7 da manhã, mas 5 horas ele já foi embora para estudar. Ou seja, família e às vezes o seu time, o clube do coração, não combinam, e nós vemos isso. Basta um time do Brasil ir para a final ou para Libertadores da América, você começa a ouvir história. Fulano vendeu a casa, alugou a mulher, emprestou os filhos para arrumar dinheiro para seguir para ver o clube dos sonhos, ser campeão mundial. Enfim, queridos irmãos, essas coisas não combinam. Nesse assunto, queridos irmãos, não há neutralidade. Você não pode amar a Deus e o mundo com a mesma intensidade. O amor de Deus e o amor ao mundo não se misturam.
Não tem como se misturar, é água e óleo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. É o que diz a palavra de Deus para nós. Ninguém pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia o tempo todo está falando dessas duas verdades para nós. Elas são opostas. Elas não se atraem, elas se repelem. Porque onde habitou a luz, as trevas precisam se dissipar. Então não há como nós termos um entendimento de que nós vamos conseguir concatenar, organizar, harmonizar o amor a Deus e o amor ao mundo. Nós não vamos conseguir chegar a isso. Isso precisa soar como um alerta para nós. Essa é a verdade para nós como Igreja de Cristo. Quantas pessoas começam bem na igreja e terminam fora dela? Nós já temos muitas pessoas assim. Se você sentar aí agora, eu falo, passe aí, irmão, anote aí no programa da igreja 10 pessoas, 10 irmãos que você conhece, que começou bem na caminhada cristã e abandonou a caminhada cristã pelo mundo. Ou seja, esse amor ao mundo não acontece de uma hora para outra. Ele é sutil, ele é gradual. Nós perdemos a alegria de estar na presença de Deus. Você já se sentiu assim? Aquele momento que você fala o seguinte, não vou mais à igreja. E aí eu só vou fazer a oração em casa. Aí daqui a pouco você já não ora mais em casa. Aí você imagina o seguinte, mas se eu já leio a Bíblia, eu não preciso orar. E daqui a pouco você já não tem mais fulgor para ler a Bíblia. Daqui a pouco você não quer mais encontrar com os irmãos da igreja. É para nós percebermos o quanto é sutil, quanto é gradual este amor ao mundo. O mundo, queridos irmãos, é colorido, é bonito, mas ele mata. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Isso é o mundo, isso é o mundanismo. Essa é a realidade que nós encontramos. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele vai falar de Demas, amigo dele, amigo de Paulo. Ele diz, Demas, tendo amado o mundo, abandonou-me. Ou seja, nós não sabemos mais de Demas, mas o que Paulo relata é que ele amou o mundo e foi embora, abandonou o ministério. Quando o mundo começa a parecer normal para você, cuidado. Você está amando mais o mundo do que a Deus. Quando você começa a ter um discurso ideológico e achando que essas coisas são normais, você já está amando mais o mundo do que a Deus. Quando você começa a ver práticas mundanas que são contrárias, ou seja, todas elas são contrárias aos princípios de Deus, e você começa a se mancomunar com elas, você começa a acordar com elas, você começa a flertar com elas, entenda, você está amando mais o mundo do que a Deus. É momento de colocar o pé no freio e parar. Senhor, eu preciso voltar aos teus caminhos. Eu preciso amar o Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, quando nós começamos a viver o relativismo moral, começamos a olhar para o mundo e entender que essas coisas que estão sendo pregadas nos dias atuais são normais. Isto é um relativismo moral. E quando você concorda com isso, você está amando o mundo. Pessoas que abandonaram a igreja e estão no mundo, elas não são exemplo para nós, Igreja de Cristo Jesus. E o que mais nós encontramos na internet são os pseudos desigrejados. Eles estão lá. Muitos deles são apóstatas. E eles ainda se dizem cristãos. E estão lá, doutrinando a Igreja de Cristo. Por vezes, nós ouvimos mais esses homens e trazemos para a liderança da igreja problemas. Pastor, ouvi os fulano de tal, ciclano, bertano de tal. E ele tem essa tese aqui à luz desse texto bíblico. O que o senhor acha?
Você está se informando com pessoas que literalmente já abandonaram a Cristo, estão amantes do mundo, e eles vão trazer problema para a sua vida, para a sua família e possivelmente para a igreja de Cristo Jesus. Você já está amando o mundo. O amor ao mundo sufoca o amor a Deus. O alerta é: não ame o mundo. Segundo, queridos irmãos, no verso 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então nós temos um alerta, agora nós temos um fundamento para este alerta. Ou seja, é quando você diz para o seu filho assim: filho, você não pode isso. Você deu um alerta. Aí ele vai querer saber qual é o fundamento disso. Por quê, papai? Por isso e por isso. O que João está dizendo aqui é isso. Ele deu um alerta: não ame o mundo. Agora ele vai dizer o fundamento pelo qual nós não devemos amar o mundo. João não definiu o mundanismo como coisas ou atividades, mas como desejos, coisas que partem do coração. As duas vezes o texto fala de desejo, cobiça, ou seja, tanto a cobiça quanto o desejo são dois sentimentos desenfreados. Não há problema no desejo, mas sim no desejo desenfreado. É desse desejo que ele está falando. Um desejo desenfreado. E aqui eu ilustro dizer o seguinte: quando o rio ele corre no curso normal, ele gera vida. Eu creio que vocês têm rio aqui pela cidade. Quando ele está no curso normal, ele está gerando vida. Mas quando chove, que esse rio fica caudaloso, ou uma represa estoura, que ele perde o seu controle, ele se torna algo destrutivo. Os desejos nos padrões divinos trazem vida, mas os desejos sem Deus são desejos desenfreados e eles produzem morte. Escutem aqui, irmãos, o desejo do mundo somado ao desejo do coração humano pode matar a sua vida. Vejam bem, Mateus 15, versículo 9, diz para nós o seguinte. Mateus 15, versículo 9, diz para nós o seguinte: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultério, imoralidade, roubos, falso testemunho, calúnia, blasfêmias. Ou seja, o nosso coração é assim, como diz o texto que nós acabamos de ler. O meu coração é assim. Se eu somar os desejos do meu coração, que é mau, com os desejos do mundo, ou seja, eu vou simplesmente transformar as minhas ações em tragédias o tempo todo. Porque o meu coração é permeado de maus intentos, e tem a relação deles aqui. Possa ser que você não tenha todos eles de forma viva no seu coração, mas eles estão lá. É só você dar brecha que eles vão aflorar de forma assustadora. O pecado, queridos irmãos, ele não está apenas do lado de fora, mas sobretudo dentro do coração. Esses desejos são desejos que não respeitam a Deus. São desejos, queridos irmãos, que literalmente lança você como ferramenta de Satanás. Você não consegue mais respeitar a Deus e não respeita mais o próximo, porque todos os males que procedem do coração, como homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunha, calúnia, blasfêmia, vão literalmente contra a vontade de Deus e vão muitas vezes matar aqueles que estão à nossa volta. Esse é o desejo do mundo, esse é o amor ao mundo, ele leva a nós termos esse tipo de desejo. Esses desejos, queridos irmãos, são desejos perigosos. É viver sobre o império dos sentimentos maléficos que há dentro do nosso coração. Nós precisamos estar atentos para esta verdade.
O mundo diz: nós temos o que você não tem. Você só vai ser alguém quando tiver o que nós temos. O mundo todo dia está dizendo isto para nós. Você só vai ser alguém quando você tiver o que nós temos para oferecer para você. E aí nós temos relações. Você só vai ser alguém quando você tiver o carro do ano. Você só vai ser alguém quando você comprar o celular, né, de última geração. Você só vai ser alguém quando você tiver muito dinheiro na sua conta, quando você tiver aquele cartão com limites ou com um grande limite. Ou seja, você só vai ser alguém quando você tiver usando roupas de grife, as melhores grifes, quando você tiver a melhor casa, na melhor represa ou de frente à praia. O mundo diz isso para você. E isto, por vezes, queridos irmãos, entra no nosso coração de forma sorrateira. E nós esquecemos de Deus. Aí nós queremos entrar na compulsividade do consumismo. E para sustentar o consumismo, nós temos que trabalhar, produzir. E nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da família, nós esquecemos da igreja, nós esquecemos da leitura da palavra de Deus, da oração. O mundo vai nos levando para longe de Deus. Isso é o mundo e tudo o que nele há. É o que o texto diz para nós. O nosso valor e importância está naquilo que Deus pensa e sabe sobre nós. Nós precisamos ter isso no nosso coração. O meu valor, a minha importância é entender: Deus conhece o meu coração e Ele sabe exatamente o que vai dentro do meu coração. Eu quero ser santo, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver de forma melhor para a glória de Deus. Isto é o que interessa, não é o seu carro do ano, não é a sua casa. Nada disso, queridos irmãos, eu estou dizendo aqui, é proibido você ter, mas você precisa saber o seguinte: o que interessa é que o Senhor sabe verdadeiramente que eu vivo para a glória dele. Porque você não é o celular, você não é o seu diploma, você não é a escritura da sua casa própria, você não é o homem sabedor, conhecedor, dominador dos conhecimentos da ciência, você é a imagem de Deus e o seu valor é que Deus te criou para a glória dele. O nosso valor é esse. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor e nós fomos criados para a sua glória. Isto precisa enaltecer o nosso coração. Isto precisa ser a nossa busca constante. Isto é o antídoto para nós lutarmos contra o amor ao mundo. Entender: eu vivo para a glória de Deus. Você não vai encontrar o que está procurando longe de Deus. Alegria, conforto, paz, você só vai encontrar isso em Deus. Por vezes, achamos que o que o mundo nos oferece vai nos trazer paz, alegria, mas isso tudo que o mundo traz é utópico, é passageiro, é fantasioso, vai ruir. É o que diz o texto na sequência para nós. O verso de número 17, ele diz o seguinte para nós: somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos um alerta. Neste alerta nós temos um fundamento para este alerta. E nós temos uma promessa. Ou seja, somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo, queridos irmãos, ele contrasta dois estilos de vida. Aqueles que vivem apenas para o aqui e agora, e aqueles que vivem na expectativa da eternidade. Exatamente isso que nós precisamos entender. Viver na expectativa da eternidade. Quando nós vivemos amando o mundo, nós vivemos para este tempo. Perdemos a expectativa da eternidade. Não almejamos a eternidade, não almejamos ter o nosso corpo glorificado, não almejamos estar diante da face do Senhor, não almejamos o reino dos céus. Enfim, o nosso tempo ele se resume a este tempo em que estamos vivendo, e por isso que nós vemos uma igreja depressiva.
Nós vemos um quadro de cristãos esmorecido na fé, porque nós estamos andando na rotina deste mundo, e isto tem ofuscado a nossa vida cristã. Viva para esse mundo e a sua vida passará. Um dia esse sistema passará. O mundo, ele não permanecerá para sempre. A palavra de Deus vai dizer isto para nós. Ela está nos alertando dia após dia. Quem passa atentamente pela vida consegue ver a transitoriedade que o mundo está vivendo, o caos que o mundo está vivendo. Esta semana eu estava ouvindo a mensagem da irmã Maria do Carmo, lá no grupo da igreja de Batista Manela. E ela dizia: irmãos, eu estou assombrada com o que eu estou vendo em termos da tecnologia. Ou seja, queridos irmãos, até a década de 1980, a nossa televisão que estava lá na sala, por vezes, ela ficava sendo fabricada durante décadas, né? Eu lembro que o meu tio comprou uma televisão na década de 70 e na década de 80 meu pai comprou a mesma televisão. Foi lá na loja e tirou zerinha, assim, novinha, mas era o mesmo modelo. O Fusquinha era lá 1960 e alguma coisa, a última série foi 1994, é o mesmo Fusquinha, com alguns detalhes. A mesma máquina, o mesmo funcionamento. Mas o avanço tecnológico se tornou algo assombroso. Ou seja, nós estamos vivendo essa virada, né? A galera aí de 50 anos para cima está vivendo esse tempo. Eu vivi momentos em que meu pai viveu, com 80 anos, a televisão preto e branco, o toca-disco, as crianças não sabem nem o que é isso, né? Disco de vinil ali, o pequenininho fez assim, ó. Disco de vinil, ele fez assim. A fita cassete, o orelhão, a ficha de orelhão, né? Depois cartão. O que é orelhão, pai? Pergunta ao seu pai o que é orelhão, que ele vai dizer para você. Não é bullying não, tá? É um aparelho telefônico que ficava na praça pública. Ou seja, queridos irmãos, nós vimos isso tudo. A geladeira a gás, né? A geladeira a querosene. Nós vimos lá, enfim, minha esposa é mais antiga, viu? Nós temos a mesma idade. Enfim, irmãos, é assombroso. É um avanço muito rápido. A tecnologia tem levado o mundo de forma muito rápida. Nós conseguimos atravessar aí um ciclo da vida, que nós conseguimos aí sair do analógico para o digital. Algumas pessoas conseguem acompanhar, mas muitos ficaram lá atrás. E é necessário, queridos irmãos, compreender que neste avanço tecnológico o mundo adentra ou entra para a nossa vida, para a nossa casa, para dentro da igreja de forma sutil. E se nós não tivermos cuidado, o mundo vai literalmente dominando. E aí eu uso uma frase do pastor Cícero Pereira, que ele diz o seguinte, que a informalidade, não é essa palavra, não pode atrapalhar a espiritualidade, mas não é essa palavra principal. Ou seja, por muitas vezes, o mundo tem atrapalhado a nossa espiritualidade. Quem passa atentamente pela vida consegue ver essa transitoriedade. Quando você vai vivendo e olhando os anos de vida que você já viveu, e você vai relembrando do seu tempo de infância e como você vive hoje, você vai vendo toda essa transitoriedade do mundo e o caos instalado no mundo. Antigamente nós tínhamos bolsões, né? Nós poderíamos dizer, a Europa está assim, os Estados Unidos está assim, em tal lugar você consegue ainda viver assim, mas hoje o caos está instalado. Se não são questões políticas,
enfim, são outras questões de epidemia, problemas de cultura, problemas de religião. O caos está instalado. As coisas deste mundo estão vivendo de forma tão assombrosa que os homens estão comendo o lixo do mundo, e a coisa mais assombrosa é que a igreja está comendo junto, está se contaminando junto. E essas coisas, queridos irmãos, não preenchem os nossos corações. Nós pomos as mãos em algo e já desejamos outras coisas. Esse é o mundo que nós vivemos. O amor ao mundo, ele é insaciável. O amor ao mundo é insaciável. E as pessoas, por vezes, estão vivendo assim. E essas coisas passam. As pessoas estão hoje casadas e amanhã já querem descasar. É o mundo. As pessoas hoje chegam no espelho e olham para o espelho, daqui a pouco ele fala o seguinte: meu sorriso está feio, eu não quero esse sorriso. E vai lá e gasta um dinheiro enorme com a cirurgia estética. Nada contra uma cirurgia corretiva, nada contra. Mas as pessoas estão diariamente insatisfeitas. Ele compra um carro e já não serve mais, ele compra um celular e já não serve mais. Esse é o lixo que o mundo está apresentando para nós e nós estamos vivendo debaixo deste consumismo. Isso, queridos irmãos, levanta altares, deuses estranhos que vão nos afastando de Deus. O amor ao mundo vai se tornando insaciável. Nós não conseguimos satisfazer. O primeiro bilionário do mundo morreu e perguntaram para o seu contador no cemitério quanto o John Rockefeller deixou. Vocês já ouviram, né? O contador prontamente respondeu: ele deixou tudo, ele não levou nenhum centavo. Ou seja, os homens têm vivido por isso. Têm vivido pelas riquezas, têm vivido para este mundo, mas quando morrem, eles não levam nada. A mensagem do mundo é: viva para você na busca de ser alguém e morra como ninguém. Isso é o mundo. O Dr. Rockefeller morreu como um réis mortal, como ninguém, na mesma sepultura que nós iremos para lá, se assim Cristo não nos voltar antes para nos buscar. Viva para Deus e sua vida permanecerá. É conhecida a frase de Jim Elliot, que diz o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu repito, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A vontade de Deus, queridos irmãos, não é uma caixa de surpresa que você apanha somente aquilo que lhe agrada. Não é um restaurante self-service. Ou seja, a vontade de Deus deve controlar a nossa vida inteira. Não é parte da nossa vida. Nós não somos pessoas que hoje podemos viver numa dicotomia em que podemos dizer que isto é secular e isto é espiritual. Não. Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. E nós não podemos fazer essa dicotomia. Ah, acabou o culto, agora eu sou alguém da sociedade. Não, você é alguém da sociedade, mas você é alguém de Cristo Jesus. Você é testemunha de Cristo. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é o bom perfume de Cristo. Você é alguém que precisa estar inserido no mundo para contagiar este mundo de forma a revelar a ele a glória de Cristo Jesus, o Evangelho e a palavra de salvação. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita, nós queremos ganhar o mundo e perder a nossa alma, sabendo que a verdade do Evangelho nos adverte
olha, a vontade do Pai é perfeita, é agradável, e nós estamos amando o mundo e buscando este amor ao mundo e sabendo que vamos perder a nossa alma se nós tivermos o amor do mundo como principal na nossa vida. A mensagem do Evangelho é: viva para fazer a vontade de Deus e permaneça. Viva para a glória do Pai. C.S. Lewis, ele citou a seguinte frase: ame a Deus de todo o seu coração e faça aquilo que quiser. Se amarmos o Senhor nosso de todo o coração, teremos as perspectivas corretas para tomarmos decisões em nossas vidas, em nossas próprias vidas, e sermos bons mordomos do tempo precioso que passa tão depressa por nossas mãos. Pergunto a você: você está vivendo a sua vida para o que passa ou para o que permanece? É para você refletir. Quero te fazer mais algumas perguntas, como forma de aplicação. O que você mais ama? Faça aí um exame introspectivo. O que você mais ama? Será que nós estamos naquele discurso: se eu perder o meu filho, eu morro? Se eu perder o meu filho, acabou a minha vida. Se eu perder o meu carro, se eu perder a minha mulher, se eu perder o meu telefone, será que você está vivendo nesse dilema, nesse discurso? Se você tem essa perspectiva, entenda, você não está amando a Deus, você está amando o mundo. Nós sabemos que é doloroso a perda de um filho, eu nunca tive. A perda de um pai, a perda de um ente querido. Mas nós precisamos entender, Deus precisa estar acima de todas essas coisas. E o amor a Deus precisa ser primeiro. Onde você gasta mais tempo? É para você refletir. Será que diante da televisão, nada contra você assistir a televisão, porque hoje a televisão tem boas informações, excelentes pregadores. Mas será que você tem gastado este tempo de forma útil? Se não, você tem amado mais o mundo. Onde você gasta mais o seu dinheiro? Como você gasta o seu dinheiro? Aqui eu não estou falando em questão de você trazer dinheiro para ofertar na casa do Senhor dizimista. Não. Como você gasta o seu dinheiro? Por vezes, nós estamos gastando o nosso dinheiro com coisas que não é pão. Com pornografia, com coisas que são literalmente coisas do mundo. No que você mais pensa? É para você pensar e aí você vai avaliar. Satisfaça-se em Deus. Satisfaça a sua vida em Deus. Para memorização, há uma ordem: não ame o mundo. Há um fundamento: o que há no mundo não procede do Pai. E há uma promessa: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.